Olá pessoal, bom dia, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de História. Hoje, terça-feira, 13 de outubro de 2020, Dia Mundial do Escritor. No Brasil, Dia do Fisioterapeuta e Dia do Terapeuta Ocupacional. E na história, em 1884, ficou definido por meio de uma conferência internacional em Washington, nos Estados Unidos, que o meridiano com base no Observatório Real de Greenwich, em Londres, seria o meridiano oficial que divide o globo terrestre em leste e oeste, e que serve de referência para calcular distâncias em longitudes e estabelecer os fusos horários, além de a Inglaterra ser uma grande potência da época. O meridiano de Greenwich já era muito popular como referência para boa parte dos navios em seus mapas. A França, contudo, não participou da votação, e mapas franceses continuaram a utilizar o meridiano de Paris por várias décadas, até que se uniformizou todos os mapas. 1943. A Itália declarou guerra contra a Alemanha, sim, a sua ex-aliada, juntando-se à batalha ao lado dos aliados contra o eixo, já que Mussolini havia sido deposto do poder em julho e houve a queda do regime fascista italiano. Então o Mussolini já havia sido deposto e morto, e a Itália já estava sob um novo governo. Ela então junta-se aos aliados e começa a combater ao lado destes aliados contra a Alemanha, sua antiga aliada na Segunda Guerra Mundial. Em 1972, caiu na Cordilheira dos Andes o avião que fazia o voo da Força Aérea Uruguaia, número 571. O episódio, que ficou conhecido como a Tragédia dos Andes ou o Milagre dos Andes, que tratava-se de um voo fretado que transportava 45 pessoas, incluindo uma equipe de rugby. Alguns passageiros morreram na hora por conta do impacto e outros não resistiram muito tempo devido aos ferimentos e ao frio. Dos 29 que sobreviveram após o acidente, 8 foram mortos por uma avalanche que atingiu o local nos dias subsequentes. A área em que o avião caiu ficava numa região remota da Cordilheira dos Andes, a mais de 3.600 metros de altitude, local de condições extremas, sem fonte de calor ou comida. Por causa da imensa fome, após tanto tempo no local, alguns sobreviventes tiveram que se alimentar da carne dos passageiros mortos. Eles também escutaram no rádio do avião que as buscas haviam sido abandonadas, e o que fez com que alguns dos sobreviventes deixassem o local em busca de ajuda. Foram 10 dias até que encontraram uma pessoa que lhes deu comida e em seguida chamou socorro. Quando isso aconteceu, 72 dias após o acidente, houve uma intensa comoção, e o fato de as pessoas terem sobrevivido foi considerado um milagre. E toda essa história foi retratada num filme chamado Vivos. Em 2010, foram resgatados os 33 mineiros que estavam presos a quase 700 metros de profundidade por mais de 2 meses em uma mina no norte do Chile. O drama começou em 5 de agosto de 2010 em uma mina em San José, que desabou. Eu até falei disso nas cápsulas diárias de história aqui no nosso canal também. Os 33 homens ficaram em uma área de abrigo de emergência no subsolo, onde havia mantimentos para apenas alguns dias. Nos próximos 17 dias a situação ficou desesperadora, e alguns chegaram a cogitar o suicídio ou o canibalismo. No dia 22 de agosto, as equipes de resgate romperam a área onde os mineiros estavam, com os de uma broca. Os homens enviaram um bilhete que dizia: "Estamos bem no refúgio, os 33. Alimentos, água, cartas, remédios e outros suprimentos foram entregues aos mineiros através de um furo estreito. Câmeras de vídeo também foram enviadas para baixo. Dessa maneira, os socorristas puderam ver os homens confinados no espaço quente e úmido.
Especialistas em mineração e engenheiros de todo mundo colaboraram no longo e complexo processo de resgate dos 33 homens até a superfície. E durante todo o período em que eles ficaram no subsolo, os mineiros procuraram manter um sistema de trabalho e rotinas para benefício das suas condições psicológicas. Né? E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente terça-feira, uma boa semana e um abraço do professor Eldon. Fiquem com Deus.